capacidade, de força, né, que também é uma outra questão que é difícil da gente avaliar em termos de uma avaliação que a fisioterapia é totalmente diferente, a avaliação do CrossFit como uma avaliação por exemplo, de avaliação... A gente estava até discutindo esses dias sobre isso, né? Aquela avaliação fala, desculpa. De Quest ou de um step down, é completamente diferente a avaliação do CrossFit. Então, eu tentei implantar que todo atleta que for, ou todo aluno que quisesse entrar dentro do box, fizesse uma avaliação fisioterápica, e eles não aceitaram muito exatamente porque até nas academias também, nem a questão de atestado médico, as pessoas não querem fazer, e aí a questão também da valorização da fisioterapia ainda não é tão presente nas pessoas que só lembram da gente quando tem alguma coisa já instalada, né? Do resto, não preciso disso, eu estou bem, eu estou de boa, não preciso. Não enxergam a necessidade dessa análise que a gente precisa ter, né? Exatamente porque, como você falou, Ivan, precisa de ter uma base e a pessoa ir avançando, progredindo no esporte, né? Nos movimentos. E isso a gente vê que realmente a questão da competição que tem muito no CrossFit, acaba a pessoa querendo avançar muito mais com cargas maiores do que devia. E outra coisa que eu estou vendo muito assim na pandemia, que eu tenho pacientes lá do CrossFit, que nessa agonia de não ter como treinar, em vez deles aproveitarem exatamente treinar movimentos acessórios, que muitas vezes eles não têm, né, que não tem tempo de fazer dentro do box, em vez de eles fazerem esses movimentos acessórios e aproveitar para exatamente quando voltar a ganhar, eles estão para cima, querem de alguma forma fazer força para tentar compensar a falta do CrossFit, né, dentro dessa pandemia. Então, gente, o que eu tenho batalhado com os meus pacientes que são pessoas que fazem CrossFit, que estão com lesão e que não querem fazer esse trabalho de acessório de base que todos precisam, de todos. Os atletas de elite também precisam de um treino de base, né? Que dentro do seu treinamento pode um dia fazer um treino de força, o treino das capacidades que ainda necessitam, né? De ser treinadas. Então, eu vejo muito isso, a teimosia mesmo das pessoas de quererem competir umas com as outras, né? E quererem sempre avançar. Então, eu vejo, por exemplo, a menina postando que está mais toda bombada. Caraca, eu tenho que ficar igual a ela. Como é que ela conseguiu isso, ficar bombada ainda aqui nessa pandemia, né? A gente sabe que tem alguns detalhes, que ela está mais forte cada vez mais nessa pandemia, né? Porque tem alguns detalhes que diferenciam ela, né? Não precisa falar aqui, mas... E ela está fazendo, e aí acaba a pessoa olhando aquilo e tendo vontade também de ser, e não não faz esses treinos acessórios e quer avançar no que tem. E é isso que eu acho que eu não consigo controlar esses meus pacientes. É interessante você dizer isso, porque eu acredito que essa é a diferença básica entre os atletas amadores, entre os desportistas e os atletas de alto rendimento, né? Ou seja, é bem marcado para a gente que trabalha com esporte essa diferença. Eu tenho a sorte de trabalhar com atletas do alto rendimento, então eu tenho atletas olímpicos do boxe, do futebol, e até com o próprio trabalho com a seleção brasileira de natação, onde esses atletas profissionais eles têm uma consciência completamente diferente. E nós, enquanto equipe que os assiste, a gente passa uma atividade e eles são praticamente obrigados a fazer aquilo. Ou seja, a gente tem período de avaliação de pré-temporada, eles precisam obedecer e fazer essa avaliação. A gente tem a intervenção que é proposta para eles são obrigados a fazer aquilo. E no CrossFit é aquele negócio. É muito raro a gente ter um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, só quando ele tiver um profissionalismo, e olha que aqui no Brasil a gente conta nos dedos os que podem ter esse benefício. Então, é ainda muito uhul, né? É muito o CrossFit ainda
é muita comunidade, é para postar no Instagram, é para estar ali para dizer que faz CrossFit, não leva a sério. E aí, nessa dificuldade, né, em tendo dificuldade de avaliar, o ideal, aí a minha sugestão, é a diferença do mundo ideal para o mundo real. É aplicar as famosas vacinas, né? E aí, como nós conhecemos a mecânica do CrossFit, a gente estabelece algumas vacinas importantes, e essas vacinas, aí sim, elas passam a ser obrigatórias e são mais fáceis do boxe a aceitar, né? Então, é aquele trabalho específico, a galera gosta de chamar preventivo, talvez não goste tanto do termo preventivo, mas é aqueles exercícios corretivos, aqueles exercícios que vão vacinar, pelo menos para as lesões mais prevalentes, né? A gente ainda segue o modelo lá do holandês de não sei quantos anos atrás, e a primeira fase desse modelo de prevenção é você estabelecer a etiologia, a prevalência das lesões para depois a etiologia. E isso a gente já tem, graças a Deus, os estudos já estão começando a nos nortear para a gente saber exatamente onde a gente tem que atacar, né? Perfeito. Eu estou atuando no CrossFit desde 2014, né? Nessa fase, nessa latência de 6 anos que a gente entra agora, eu consegui, aqui na minha cabeça, dividir 2 desenvolvimentos de base. O desenvolvimento de base, que a gente chama de background, e o desenvolvimento de base específica, né? Quando você pega um aluno iniciante, você precisa passar base para ele. O que é a base? É ativação quando você começa a pensar numa cinemática mais crua, mais de origem e inserção, mais básica mesmo. Quando você pega um indivíduo que tem um tempo maior de CrossFit, você começa a desenvolver bases específicas. Então, por exemplo, um indivíduo acima de 6 meses, 1 ano de CrossFit, você precisa desenvolver com ele exercícios específicos para cada exercício, né? Eu entendi o que você falou e concordo plenamente, Arivan, desenvolver essas vacinas. O que eu entendi disso, se eu estiver errado, você me fala, tá? São exercícios mais globais, que de uma certa maneira a literatura traz que é bom para tudo, né? Desenvolver uma mobilidade, desenvolver uma estabilidade, e assim vai desenvolvendo. Alguns artigos trazem que o índice de lesão é maior em indivíduos que estão iniciando a prática esportiva do CrossFit do que indivíduos que estão já há algum tempo. Porém, o tipo de lesão de indivíduos que estão com mais tempo, eles são mais difíceis de ser identificáveis, né? Porque um indivíduo com 1, 2 anos de CrossFit, provavelmente ele já possui uma boa mobilidade, já possui uma boa estabilidade, e mesmo assim ele se machuca. Mas por que ele se machuca? Né? Então são aqueles refinamentos, aquela sutileza, aquele feeling que você tem na hora que você olha para o movimento dele. Aí que eu falo que entra a parte de desenvolvimento específico, desenvolvimento de base específica. Então, peraí, você tem dor no ombro em que momento? Eu tenho dor no ombro do pull-up. Então tá bom. Então vamos analisar seu pull-up. Você tem dor no ombro no snatch? Não tem. Então, na recepção de carga axial, você não tem dor. Mas na fase excêntrica do pull-up, você tem dor. Então, são componentes totalmente diferentes. Muitas vezes, ele tem uma boa capacidade estabilizadora. Quando a barra cai nele, ele consegue estabilizar, mas a fase excêntrica dele não está tão boa. Então, não falta desenvolvimento de base dele, falta desenvolvimento de base específica para aquela determinada ativação neuromuscular que ele não está tendo, né? Então, aqui a gente conseguiu dividir em 2 protocolos. O desenvolvimento de base, que provavelmente deve ser parecido com o que você falou, essa vacina que você falou, que são exercícios mais globais, que pensam em ganhar mobilidades, baseados no Baby Squat, baseados no The Joint by Joint, e a gente conseguiu desenvolver também exercícios específicos. Esse protocolo é para snatch, esse protocolo é para pendurados, esse protocolo é focado em jerk, esse protocolo é focado em agachamento, esse protocolo é focado em front squat, porque é diferente as bases de back squat e front squat. Então a gente começou a perceber que
que exercícios mais específicos para esportistas de alto rendimento ou atletas profissionais precisam ser executados. E aí a gente conseguiu dividir. A grande dificuldade nossa aqui é exatamente a de vocês, é educar. A gente não consegue educar os alunos a entender a capacidade preventiva. E o que normalmente nós somos procurados aqui, pelo menos a equipe Dr. Slod aqui em Morocco, nós somos aqui em 10, né? As pessoas querem procurar a gente para fazer liberação, né? Ah, vamos fazer uma liberação? Vamos fazer uma liberação? Vamos fazer uma liberação? E como tem muitos terapeutas que fazem isso, eles acreditam que isso é o correto. O que a gente determinou, o que a gente achou por legal fazer? Não, tudo bem, vem cá, vamos fazer a liberação, vamos encontrar suas disfunções miofaciais, vamos tratar. Mas, além disso, faz a avaliação do movimento, e se o indivíduo não for ficar com você, faz uma planilha simples de exercícios corretivos, se ele vai seguir ou não, muitas vezes segue. Muitas vezes não, mas você pode dar um caminho para ele. Entre em contato com o coach, tenta bater um papo, e assim o caminho vai trazendo mais favorecimentos, mais facilidades para vocês. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a dificuldade nossa são, por mais que são regiões bem diferentes, são iguais, né? E os estudos mostram isso, né? Que os indivíduos scales, ou os praticantes scales, se machucam muito mais que os que são considerados dentro do box, intermediários ou RX. É isso daí. Ninguém quer falar mais uma coisa? Não? Eu fala, Gisele. Não, exatamente assim. Eu escrevi um artigo que a gente pegou 165 atletas numa competição de CrossFit, foi publicado na revista Motricidade, onde a gente viu que 65% das pessoas procuravam serviço de fisioterapia na competição, exatamente para fazer liberação miofascial. E a maioria era scale, né? Então, os iniciantes que buscavam a fisioterapia para fazer, na maioria das vezes, o que eles queriam era liberação miofascial, né? Não queriam fazer... A gente tem sempre protocolos de avaliação dentro das competições, a gente tem outros recursos, né? E eu vou até comentar também que hoje saiu o artigo do meu orientador, saiu fresquinho, que fala exatamente que não existe alongamento estático, que não existe, ele fala da questão fisiológica do alongamento passivo, desculpa, não é estático, o alongamento passivo, o FNP e os treinos de mobilidade, né? E aí ele comenta nesse artigo que você trabalhar exercícios isométricos, você já está trabalhando liberação miofascial, porque quando você pede uma força de um músculo agonista, o seu antagonista vai relaxar, e aí você ganha a liberação da musculatura. Ele coloca isso nesse artigo, é um artigo bem interessante que ele bate muito nessa questão ele é muito contra os sticks, os rolos de liberação miofascial, então ele coloca nesse artigo toda a justificativa que ele tem de que o termo flexibilidade não é um bom termo de ser utilizado e que mobilidade você ganha não só fazendo exercícios de alongamento, mas você ganha mobilidade fazendo até treinamentos de força também, porque quando você pede o agonista, o antagonista, ele se relaxa e você acaba liberando essa musculatura. Então, o que a gente vê dentro das competições é realmente o que os isqueiros procuram mais em fisioterapia, e a gente vê que os iniciantes estão sempre preocupados também nas competições de estar mais arrumadinho, todas as meninas arrumadinhas, todas as meninas estão com as trancinhas todas arrumadinhas, os atletas estão querendo saber como é que é a prova do outro, está querendo ver como que não está nem aí com essa questão. Às vezes os iniciantes tem a joelheira, a munhequeira, a cotoveleira, a ancelheira, tudo, tá todo mundo arrumadinho e pronto para começar a competir, né? Então, a gente viu isso e publicou, e realmente, sim, todas as que eles procuravam para liberação miofascial era muito determinante que as provas estavam surgindo, né? Então, por exemplo, se tinha muito agachamento, tinha mais liberação miofascial. Pode falar. Então, o que eu estava observando, né, o que eu estava pensando aqui, é isso que o Felipe falou, é bem interessante,
De maneira, só não trancar a porta. Ei, Ok. ei, não escuta não. Não É trancar. para ele fazer mudo, para ele você falar. Eu mudo, por favor. As grades, tudo. Tá bom. A gente espera. Fecha aquela portinha que você fecha embaixo aqui. Vai pra mim aqui, tá bom. Isso aqui tá descrito pra mim. É seu? Não, esse é o papel. Ah, tá, obrigado. Tá descrito, né? Tá, fica tranquilo. Beijo, obrigado, viu? Oi, voltei. Oi. Você fala, Desculpa, pessoal. porque você fica falando e a gente não. Ah, é? Nossa, desculpa, Ivan, perdão. Vai lá, Mil imagina. perdões. Que isso? Mil Imagina. perdões. É, é louvável essa hora, que são 8h40 da noite, você tá aí, você tá trabalhando e isso é louvável, não tem que pedir desculpa nada. Então, eu estava refletindo aqui. Ah, lembrei. A gente, na verdade, tem eu tenho refletido bastante, assim, os esportes, de maneira geral, eles têm particularidades específicas de acordo com a biomecânica de cada um, né? E a gente vai verificar, por exemplo, os esportes de overhead. E aí nós temos vários esportes, tênis, basquete, vôlei, natação, etc., que são esportes que têm características próprias, né? E que acabam se juntando num bolo de esportes que são contemplados e diversos estudos são desenvolvidos. Outros esportes que envolvem salto, né? E aí a gente tem, inclusive, lesões que são mais características dos saltos, de sobrecarga, do joelho e etc. O CrossFit, muitos alunos já me questionaram e falaram assim, poxa, professor, por que não tem um curso específico para lesões no voleibol? Um curso específico para lesões no judô, né? E justamente porque o CrossFit tem essas particularidades. Isso que você comentou, eu achei interessante, mas é uma forma de vacina o que você fez, só que você fez, ao invés de você vacinar em relação à especificidade, você vacinou em relação à mecânica de cada movimento, né? Lógico que, mais uma vez, a gente lembra que o mundo ideal vai ser a gente avaliar, independente de avaliar. E aí, a minha dúvida, que na hora, eu queria... Você falou assim, você sente dor no pull-up, né? Vamos avaliar o seu pull-up. Então, você está avaliando o indivíduo. Quando você avalia um indivíduo no movimento, você está avaliando qualitativamente, né, aquele movimento, e você vai verificar se você observa ou não a causa daquela dor, né? Às vezes a mecânica está perfeita, mas ele está apresentando dor, né? Aí você vai ter que descer do seu banquinho, né? Você vai descer um degrauzinho ali da escada para você verificar por que diabos ele está sentindo dor. E aí você vai começar a ter que aprofundar o seu olhar, a sua mão, para tentar identificar a causa dessa dor. Mas eu tenho uma grande amiga que desenvolve, que a gente discute bastante sobre essa teoria da complexidade das lesões, que é a doutora Natália Bittencourt. A Nath, ela traz muito isso não só para a literatura, mas nas nossas discussões clínicas. A questão de que as lesões, ou a lesão, até mesmo uma lesão específica, ela normalmente tem como característica de ser originada de diversos fatores que estão ali naquele indivíduo, né? E às vezes a gente acaba sendo traído, né? Acontece de vez em quando, de você traído, já sei, identifiquei aqui um fator de risco, um fator causal, e é isso. Aí você ataca aquilo ali. Vou dar um exemplo. De repente e aí vem trazendo para essa nossa discussão um indivíduo que pediu uma liberação miofascial, né, uma mobilização miofascial, como queiram chamar, e você talvez também tenha identificado que existe uma restrição de mobilidade facial, e aí você ataca aquilo. Às vezes você tem um efeito agudo da sua mão e a dor diminui, mas dá 2 treinos, a dor está lá de novo, né? Enfim, ou seja, eu só para trazer um pouco mais
de informação no nosso bate-papo, é que a gente sempre deve lembrar que as lesões, elas são multifatoriais, né? Não tem como a gente... Por isso que no mundo real, quando não tem jeito, o que a gente tem são as vacinas. E eu acredito muito que esse exemplo que você trouxe é a vacina. Por isso que eu tinha sugerido. Perfeito. Mas é isso mesmo, Ivan. A gente tentou identificar fatores de cada esporte, de cada movimento e fatores globais, né? Então a gente conseguiu desmistificar isso. Mas não necessariamente o padrão biomecânico vai ser sempre o único padrão, o único fator de causa de lesão. Pensando assim, por exemplo, pensando que o seu cérebro ele cria diversos caminhos para um mesmo movimento e para uma mesma ação, objetivando sempre chegar no mesmo local. Por exemplo, você vai fazer um snatch. A cada movimento, se a gente tiver uma eletromiografia sendo executada, você vai perceber, provavelmente, estratégias diferentes de execução e estabilização. Então, se a gente colocar o eletromiográfico nos músculos efetores do snatch e nos músculos estabilizadores, você vai perceber diferenças constantes, não necessariamente sempre significativas, mas em cada repetição. Isso são as estratégias e as conexões intercorticais que ocorrem por causa que o cérebro ele tem que ter dezenas de estratégias para realizar o mesmo objetivo. E a cada movimento que ocorre e a cada ocasião, ele busca um caminho, uma interconexão neural para conseguir executar esse movimento da melhor maneira possível. Então, muitas vezes, você avalia o cara fazendo 3 pull-ups. Mas no momento que o cara entra em fadiga, o pull-up dele muda por completo, né? Cria estratégias corretivas, estratégias compensatórias e assim por diante. Então, essa vacina que a gente falou aqui, se assim, ou desenvolvimento de base específica, como queiram chamar, é um dos pontos a serem avaliados e a se buscar em um indivíduo que está lesionado. A gente sabe, eu trabalho muito com isso. Eu falei da mobilização miofascial, mas eu sou muito a favor, eu trabalho muito com mobilização miofascial. Porque a gente entende hoje em dia que a fáscia, ela responde a tudo que acontece no meio externo. Principalmente quando a gente lida com sistema neurovegetativo. Se a gente pegar o mundo de hoje que a gente está vivendo, com as pessoas estressadas, sem dormir, cansadas, fadigadas, o nível de cortisol lá em cima, nível de testosterona abaixo do limiar adequado, essas pessoas apresentam componentes miofaciais totalmente alterados. E entrar com mobilização miofacial está 100% correto, mas você precisa saber se ele realmente precisa dessa mobilização. Muitas vezes uma dor no ombro não é nada, é simplesmente um ponto gatilho infraespinhal. Mas por que esse ponto gatilho está acontecendo de forma frequente com esse indivíduo? No infraespinhal. Qual que é a relação do infraespinhal com a cintura escapular, com o grande dorsal, com a face torcolombar, biomecânica de quadril? Então, tudo isso, essa complexidade lesional, se parte desde a mecânica até os componentes neurais. Então, não fica só nisso, né? Isso foi só um exemplo para complementar a vacina que você falou, que eu achei bem legal esse termo vacina. Você pode, se você me permitir, eu vou usar também. Achei sensacional, porque realmente é uma vacina. É o que você faz para tentar prevenir. Algumas pessoas vão pegar gripe, outras não vão, mesmo tomando a vacina, né? Mas a complexidade das lesões é muito mais do que simplesmente avaliar a mecânica, tá? Até mesmo porque tem aqui envolvimento da genética também, né? De fatores hormonais, carga de estresse, a vida da pessoa pessoal, né? São muita coisa. Essa questão que você falou é bem interessante e a gente, é uma coisa que eu sempre trago, né? Isso que você falou aí das estratégias, das repetições, o que o Bernstein trouxe para a gente lá, a gente nem sonhava em nascer ainda, e ele já definiu a repetição sem repetição, né? Que é um dos princípios do controle motor, né? E o mais interessante, e a gente está na fisioterapia esportiva, a gente está trazendo muito, né? De volta esse raciocínio, porque é uma coisa que precisa muito. Às vezes a gente está
se prende a, por exemplo, verifica-se um déficit motor e a gente se prende a isso é fraqueza, né? E nem sempre é fraqueza, é um déficit de controle motor, né? Então, isso é um princípio antiquíssimo, e o mais interessante é que uma das justificativas para que os atletas ou os indivíduos mais experientes no CrossFit, e isso serve para todos os esportes, tenham menos lesões, é que é o seguinte, com a evolução e com a repetição, com o aprendizado motor e a automação do processo, menos variabilidade motora ele tem. Então, se eu tenho menos variabilidade motora, menos riscos, menos passeios externos eu tenho. E aí isso é perfeito. Um dos fatores que acaba protegendo mais o indivíduo mais experiente. Perfeito, sensacional. Eu queria mostrar um negócio aqui para vocês, para desenvolver o próximo assunto. Espera aí. Vamos lá. Estão vendo aqui? Conseguem ver o slide? Sim. Então, beleza. Nesses artigos aqui, que eu dei uma resumida aqui, eles falam que o maior índice de lesão é no ombro e fica bem igualitário coluna lombar e joelho. Eles separam também e falam que 40% das lesões é durante o WOD, 20% das lesões é durante treinamento de força no CrossFit, sendo eles, guardadas as proporções, um dos artigos fala que 20% das lesões é durante os movimentos ginásticos. E o LPO também tem um alto índice. Eu não sei porque eu não coloquei a porcentagem aqui, mas enfim, tem uma porcentagem que eu não coloquei, provavelmente era menor do que a dos ginásticos. Essa é uma revisão sistemática ou foi um ensaio? Eu acho que foi uma revisão sistemática que fizeram, Arivan. Eu tenho que pegar o artigo aqui, depois eu mostro para vocês. Acostumado com o que vocês estão vivendo aí na clínica, eu queria discutir um pouquinho mais, primeiro, essa fase aqui de baixo. Da dificuldade que a gente tem de passar para o aluno que o Workout of the Day é a parte menos importante do CrossFit. Quais estratégias vocês conseguem desenvolver com os pacientes, e você, Arivan, como gestor de um CrossFit, aí para poder trazer para o arm-up e para o skill, que essas duas partes são as partes mais importantes do CrossFit, onde o warm-up você vai estar desenvolvendo bases imediatistas, onde você vai trabalhar no dia, e o skill, se for feito de forma constante, diária e de mais longínqua possível, ele é a parte mais importante do CrossFit, onde ao longo do tempo vai desenvolver a maior capacidade de fazer repetições sem ter grandes variabilidades motoras, né? O que vocês encontram referente a esse assunto por aí, e como que vocês desenvolvem as estratégias para trabalhar com seus pacientes e alunos pensando nesse assunto? Pode começar, Ivan. Posso. Ele fez a pergunta para você aí, diretamente. No ano passado... Não foi não, Gi, não pode não. Essa foi ótima. Ele fez essa pergunta para você. Eu estou meio perdido no tempo, mas em 2019 foi ano passado, né? Foi. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer o curso Level 2, né, de CrossFit. E aí eu tive a oportunidade de ter a sorte de ser o Joseph, que é um dos maiores coaches e mentes pensantes do CrossFit hoje no mundo, e aí a gente estava discutindo algumas coisas sobre esses aspectos aí mesmo.
que eu fiz alguns questionamentos para ele durante o curso. Assim, é muito importante a gente lembrar que a gente valoriza muito bem, né, a parte do skill, né, e como você mencionou aí, e muitas vezes o grande segredo, se é que eu pode chamar de segredo, é o processo de periodização, porque o processo de periodização ele tem que ser muito bem pensado, né, e daí a nossa colaboração junto com os coaches responsáveis pela periodização. Por quê? Porque normalmente no treino de força é onde a gente coloca mais carga, né? E a gente tem dois aspectos, né? Duas correntes, né, de lesão. As lesões causadas por sobrecarga aguda e crônica e as lesões traumáticas, né? E normalmente as lesões por sobrecarga aguda provavelmente são esses 20% aí. Por isso que eu perguntei se isso é uma revisão sistemática. Provavelmente são esses 20% aí da parte de força. Onde o cuidado com a mecânica é muito maior, mas infinitamente maior do que num WOD propriamente dito, né? Eu concordo quando você disse que o WOD é uma das partes menos importantes e essa frase minha já corrobora com isso. Ou seja, quando nós temos um nível de sobrecarga externa, no caso, do trabalho de força, é aí que eu tenho que respeitar muito bem os processos dos pontos de performance, né? Em todos os esportes a gente tem isso, mas no CrossFit a gente bate muito isso, que são os pontos de performance, que são os requisitos básicos para que a gente autorize que a carga seja elevada. Vou dar um exemplo simples de back squat, né? Um agachamento com uma carga posterior. Se você identificar algum desequilíbrio ou alguma assimetria num back squat, sei lá, o indivíduo está fazendo um treino de força lá, ele botou 60 quilos. E aí ele baixou, fez a repetição 1, ok, fez a repetição 2, ok, fez a repetição 3, ok. Chegou na quarta repetição, você, nós tivemos aí uma compensação de flexão de tronco. Aí você apontou, parou aquela série, né? Aí você não vai aumentar a carga, você vai repetir aquele movimento com aquela carga anterior para verificar se o comando verbal, se o feedback que você deu foi suficiente para aquela correção motora. E muito provavelmente vai ser, já que ele fez 3 repetições anteriores, muito provavelmente foi a fadiga que levou aqui. Aí, enfim, então, onde eu quero chegar? Porque no treino de força, em havendo qualquer desequilíbrio, qualquer alteração, qualquer falha em algum ponto de performance, a gente vai ser obrigado, né, a parar esse processo. Ou seja, é no momento em que o coach tem que ter mais atenção, tá? E normalmente é onde a galera gosta de tocar o pau, porque no CrossFit tem diversos mitos, diversos jargões e diversos, como é que posso dizer, diversas necessidades, e uma delas é a PR, como os americanos chamam, né? Que é o personal record, que é bater a carga sempre. Bati minha PR hoje, bater a PR para eles é quase que um orgasmo, né? Então é a hora que a gente precisa ter um jogo de cintura e explicar isso para ele. E no WOD é onde o indivíduo chega mais perto da fadiga central, que nós chamamos, né? Por conta de uma demanda energética maior, mudança de movimento, variabilidade motora enriquecida. Então, a fadiga central acaba sendo a causa principal. As falhas, por menores que sejam, são repetitivas, e isso é o que eu falei dos efeitos agudos e efeitos crônicos. As repetições dessas falhas, por menores que sejam, são somadas, né, com as repetições, e principalmente se houver carga, e aí a gente tem, vamos dizer assim, uma dificuldade maior numa supervisão, né, numa correção, numa intervenção, por exemplo.
Mas, enfim, é uma das coisas que eu discuti bastante lá com os americanos no Level 2. E em relação a essa parte de cada do que você mostrou, eu acredito que isso vai muito de encontro à questão do aprendizado motor, né? Os movimentos ginásticos, eles são também tão complexos quanto o de LPO, não tanto quanto o de LPO, mas eles envolvem um respeito à mecânica muito grande, né? Então, quando o quesito fadiga entra, certamente as falhas... nos ginásticos, são mais fáceis da gente driblar, vamos dizer assim. Diferente do LPO, porque a carga começa a pesar, o bicho começa a pegar. Mas nos ginásticos são mais fáceis de driblar. Não sei se eu falei demais. Não, tá ótimo, tem que falar mesmo. Tá ótimo, sensacional. Tá É isso maravilhoso. aí. Segue aí, Gi. Assim, eu queria complementar aí o Arivan. O treino, por exemplo, saiu um artigo falando sobre o back squat, que uma carga de 1 RM do back squat pode ser preditor de atletas, eu acho que era de handball e de voleibol, que fizeram avaliação exatamente da resistência máxima e viram que a baixas resistências tinham mais lesões de membros inferiores, né? Não sei se vocês viram. Você viu esse artigo, Arivan? Não. Fale mais Saiu? sobre ele, por favor. Não, acho que não. Cara, eu tenho até ele aqui na minha aula, mas depois eu vejo aqui se eu consigo baixar. Então, eles avaliaram através do back squat que as pessoas que tinham mais força tinham menos lesões nas competições, né? Foi visto isso. Então, o treino de força ele é importante primeiro, porque a partir de que eu consigo fazer um bom front, eu consigo fazer um melhor thruster. Então, quando vem o WOD, que eu preciso mais de velocidade e preciso, né, de mais potência, e como você mesmo falou, vai ser usado muita variabilidade motora, exatamente para poder fazer em um menor tempo maiores repetições, né? Então, ele vai precisar de que tenha aquele front muito bem adequado para prevenir essas lesões. Porque tendão não gosta muito de velocidade, não, né, Arivan? Não é à toa que o nosso heavy slow tem sido aí uma das grandes necessidades de tratamento de tendinopatia, né? Exatamente. Então, o tendão sofre muito com a velocidade, né? E aí, essa questão que você falou também, da questão do coach, de saber fazer uma periodização durante a semana, é muito importante. E ontem eu estava assistindo uma aula do Éder, que ele estava falando, do Éder Costa, que né, acho que a maioria das pessoas conhecem, que é um atleta, ele é esposo da Renata Pimentel, que é uma das mulheres que foram para o CrossFit Games, né, e aquele aqui de Fortaleza, e ele estava dando essa aula sobre periodização, e ele estava falando exatamente que hoje eles estão avaliando através da percepção subjetiva de esforço, né, que é interessante o aluno, de repente, colocar no quadro todos os dias a percepção subjetiva do esforço, para exatamente ele sentir se um dia ele teve uma percepção muito grande de esforço, e que no outro dia ele precisa da recuperação, então ele vai ter que gerar um treino mais com baixa percepção. E assim variando durante a semana. Então, aí você pode conseguir prevenir lesões e não fadigar tanto o atleta ou o praticante, né? Gisele, no esporte, em esportes coletivos, né, como futebol, no basquete, e até alguns individuais como natação, judô, quando a gente está lidando com os clubes profissionais, a gente tem hoje, né, pelo menos um respeito. O futebol tem defendido isso muito, a própria FIFA defende isso muito. Essa análise subjetiva de esforço, e também
marcadores físicos, histológicos, químicos, que ajudam a verificar o nível de estresse desses indivíduos, né? Mas isso é mais difícil você usar isso no dia a dia, né? Exato, é isso que eu ia trazer. Mas isso é quase impossível a gente usar, por isso a diferença do atleta profissional do atleta amador. Ainda temos o CrossFit um esporte engateando, né? Então, ou a gente rala e tenta fazer tudo da melhor forma possível, atingindo esses caras o mais diretamente possível, ou a gente vai continuar batendo a cabeça. É isso aí. Aqui nessa mesma imagem aqui, pessoal, a gente vê as divisões de lesões, né? Que nesse artigo traz 25% de ombro, 14% lombar, 13% de joelho. Se a gente for pegar essa divisão, a gente pegar ombro, a gente consegue falar um monte de coisa que pode causar lesão no ombro, que a gente dá para trabalhar a mobilidade disso, fortalecimento daquilo. Lombar também, mesma coisa. Mas o que me atenta muito nas lesões de joelho e que me preocupa bastante são as tendinopatias patelares, que é o que vocês acabaram de falar, né? A questão do tendão. O tendão não aceita carga, volume e intensidade quando está inflamado, né? O tendão ele precisa de repouso para que você consiga recuperá-lo. Vocês acompanham muito tendinopatias, seja elas no joelho, seja no tendão de Aquiles, que a gente está acompanhando bastante aqui também. E como é o processo de recuperação? O que vocês estão trabalhando mais, pensando nessas tendinopatias? Se a gente puder focar agora numa tendinopatia patelar, por exemplo, que a gente está encontrando bastante, e os estudos trazem as lesões de joelhos, ele não especifica que é tendinopatia patelar, eu estou só supondo e estou trazendo para a minha experiência clínica um pouco, né, que a gente apresenta uma grande dificuldade nesse tratamento, pois o indivíduo praticante ele não consegue diminuir o volume e intensidade de treinamento, né? E as lesões de tendinopatias, principalmente de joelho e de Aquiles, a gente precisa diminuir rapidamente a intensidade e volume para que se consiga diminuir o processo inflamatório. Fala um pouquinho mais para a gente da experiência de vocês, como vocês acompanham isso. Arivan, você que trabalhou bastante no futebol, você deve ter trabalhado muito com isso, né? Você acabou de falar um termo aí em inglês sobre o grande que há hoje de trabalhar com tendinopatia, né, com tendão. Disserta um pouquinho mais para a gente, por favor, se for possível. Claro. Então, os estudos mais recentes, a gente tem estudado bastante tendão. Eu tenho um grande amigo que é aí de Fortaleza, Gisele, que é o Rodrigo, né, um grande irmão que eu tenho da vida e da profissão, Rodrigo Oliveira. Ele tem um grupo, inclusive, que chama Tendão, né? Tendon, e ele tem diversos cursos de tendão, e ele talvez seja um dos grandes estudiosos aqui no Brasil. E os estudos, Filipão, eles têm apontado justamente o contrário, que nós não devemos dar repouso para esse tendão. Então, a gente tem visto que repouso não é adequado para a tendinopatia. E a gente tem que manter a atividade, né? Só que a palavra de segredo no tratamento do tendão hoje é controle de carga, né? É um processo assim muito difícil, tá? A gente precisa aprender muito controlar a carga, porque a gente precisa mensurar todas as atividades desse indivíduo, né? Então, tá aí a importância do fisioterapeuta ter o conhecimento muito dos exercícios no CrossFit, porque ele vai precisar mensurar a quantidade de saltos, a quantidade de agachamento, a quantidade de subida e descida, para que ele comece a gente chama tonelalizar, né, que seria quantificar em tonelagem, né, o processo, para verificar qual é o nível de intervenção que nós, fisioterapeutas, devemos ter, tá? Então, aí vem outras questões de cada vez mais as terapias passivas têm perdido, vamos dizer assim, não é perdido, mas eu vou botar entre aspas as suas relevâncias no tratamento, mas eu acho que isso é muito questão de interpretação, tá? Não significa que nós vamos deixar de colocar mão nessa fáscia, nessa estrutura adjacente. Eu acredito ainda muito nos estudos das intervenções do Siriex, mesmo eles tendo
revisões sistemáticas, as meta-análises não estão colaborando muito, mas eu tenho um outro grande amigo que tem enchido o meu saco em relação a isso, que é o Gustavo Pilon. Ele fez um estudo agora bastante interessante fora com o Sirix, vai até trazer o curso para cá. Tem uma intervenção que a gente usa muito no futebol, mas outra coisa que a gente ainda está no nível de evidência 7, porque ainda está no nível de opinião de especialista e poucos ensaios clínicos, ainda sem relevância muito alta, que é a eletrólise percutânea. Não sei se vocês conhecem, mas é a utilização da corrente galvânica intratissular, e a gente usa bastante no futebol. Eu uso bastante aqui na clínica, quando louco, como tem alguns que saem furando todo mundo e dando choque em todo mundo. Tem alguns estudos que mostram, só para finalizar a parte passiva, sobre também a terapia de onda de choque, a tecaterapia também, mas não vem ao caso aqui agora. Tem bons então, resultados. Aí nesse controle de carga, e aí você me perguntou o Heavy Slow. O Heavy Slow seria basicamente exercícios que vão dando carga para o tendão, porque o tendão precisa de carga para fazer um processo de reorganização das suas fibras. Ele precisa dessa tensão, né, da força tênsio, para também facilitar o processo de cicatrização e reorganização, como eu já falei. E o Heavy Slow seria basicamente isso: você começar a colocar carga de forma lenta, né? Até 5 anos atrás, nós estávamos ávidos pelos estudos voltados somente para as contrações excêntricas para o tendão, que protegia melhor. Hoje em dia, a gente já vê estudos valorizando a contração isométrica para o tendão, e até também saindo alguns estudos mais recentes para a contração concêntrica. Ou seja, é necessário que nós tenhamos raciocínio. Eu sempre digo que um bom fisioterapeuta tem que ter bom senso. Ele tendo bom senso crítico, um bom raciocínio clínico, ele vai identificar, de acordo com a biomecânica desse indivíduo, que horas colocar o trabalho excêntrico, que horas trabalhar o isométrico, o concêntrico. E só para finalizar, eu uso muito contração isométrica para melhorar a dor com efeitos agudos, ou seja, na hora da minha intervenção, contração isométrica melhora a dor de uma forma assim absurda, e tem estudos bem interessantes sobre isso. Uhum. Eu acho que outra coisa também, Ivan, completando aí a sua fala, a gente, por exemplo, como o Felipe estava falando do tendão patelar, tendinopatia patelar e tendinopatia anquiliana, né? A gente tem que pensar em todas essas intervenções, mas também nessa análise da biomecânica, como você acabou de falar, né? Então, por exemplo, a falta de mobilidade do tornozelo, né? Através que a gente avalia através do teste de Lund, né? É bem interessante para você ter como uma base de que pode ser aquilo que deve estar sendo o causador da tendinopatia. Então, você pode avaliar a mobilidade do tornozelo, você pode avaliar debilidade da musculatura, né, a fraqueza da musculatura posterolateral do quadril, que também pode estar gerando um valgismo, né, um valgismo dinâmico na hora do agachamento, e a gente sabe que no OD, devido à velocidade, aumenta-se muito mais as disfunções biomecânicas, se tiver, né, principalmente, por exemplo, nas competições aí, que aquela questão de vencer a carga e vencer a velocidade, essas disfunções, elas acabam sendo muito mais proeminentes, né? Então, eu acredito que a análise da biomecânica, ela é extremamente importante, né, para você fazer e você intervir no que realmente está causando o problema, né? Então, um problema de tendinopatia patelar pode ser um agachamento que não está legal, né? E aí, assim, eu vou dizer dentro da minha experiência que eu faço com o pessoal, né? Porque, como eu falei, as pessoas são muito teimosas, né? E baixar carga, às vezes, é muito complicado, eles não querem baixar carga, né? Mesmo que você tente conscientizar que a importância de baixar, mesmo com dor, eles fazem com muita carga. Pelo menos é assim que acontece com os meus pacientes, da teimosia deles, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Então, tá bom, quer fazer com essa carga? Então, vamos corrigir essa biomecânica, vamos melhorar essa questão
da mobilidade, se está faltando estabilidade, a gente vai ter que corrigir. Então, muitas vezes a gente coloca treinos acessórios antes ou depois do treino, né, que ele vai, então chega um pouquinho antes, vai treinar essas como você falou, dessas vacinas, então seria isso, né, chega antes, chega depois, para tentar facilitar. E aí, hoje a gente vai roubar esse termo dele, né? Então, desculpa, gente, continua. Não, tá tudo bem. Então, assim, eu como osteopata, eu uso muito minhas técnicas passivas para ganho de mobilidade, né, e associo com os exercícios, né, os exercícios para correção da biomecânica, para complementar isso aí. Então, a gente acaba... E outra coisa, e exercícios também, como excêntricos, concêntricos, isométricos, isso, e dentro do movimento, né, que é importante isso também, dentro do movimento. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem muita dor quando ela faz o snatch, baixa a barra. A dor no ombro é assim. Então, eu tenho que fazer a correção mediante a esse movimento que ela está tendo a sintomatologia dela. Então, eu não posso pensar em fazer movimentos que não tem nada a ver com o levantamento de barra e abaixamento de barra. Eu tenho que fazer, atuar exatamente na dor, aonde que aparece a dor, né, daquele paciente. Perfeito. Acho que, assim, o que ficou legal aí nessa discussão é que a tendinopatia realmente é muito complexa a gente vê muitos fisioterapeutas com muita dificuldade para atender tendinopatia. Por um fator, precisa fazer repouso. O que eu quis dizer com repouso, Arivan? É tirar aquela carga excessiva que o indivíduo estava treinando. Então, você vai diminuir a carga dele muito fortemente, pelo menos na primeira semana, pelo menos naquela fase aguda. Então, o repouso, que eu quis dizer, não é o indivíduo fazer só eletroterapia e técnicas passivas. Não. É você tirar ele daquela atividade que gerou esse processo inflamatório, o aumento de carga excessiva, o aumento de intensidade excessiva, talvez a passagem de intensidades e de níveis de treinamento de mesociclo, macrociclo, está no treino de força de 6 semanas. Então, a gente precisa falar, nesse momento você vai precisar sair dessa parte, você vai ter que reduzir volume, reduzir intensidade. Isso, para um atleta, é praticamente um repouso, né? A gente entende que o treinamento excêntrico, ele é muito importante, pois você consegue fortalecer de uma outra maneira a musculatura. A mobilização miofascial, ela é importantíssima nessa fase aguda e subaguda, pois normalmente quando se tem uma dor, o complexo facial regional, ele dá aquele espasmo e a tendência é que você tenha mais dificuldade para melhorar a dor dele. Então, normalmente, assim, se a gente for fazer uma receitinha de bolo, eu entro com mobilização miofascial regional. Estamos pensando em tendinopatia aquiliana. Entra com mobilização de gastrocnêmio, de sóleo, de fibulares. Você faz com que aquela região consiga ter uma melhor mobilidade da face, né? Isso diminui um pouquinho a pressão sobre o processo inflamatório, melhora até mesmo a reorganização inflamatória. Os exercícios são fundamentais. O tendão ele precisa de tensionamento para se reorganizar. A gente normalmente aqui, Arivan, a gente também trabalha com parte isométrica em fases agudas, né? A tendência é o paciente sempre na escala de dor, o paciente com tendinopatia aguda, a gente faz escala de dor de forma diária com ele aqui, ele sempre mostrar uma dor menor no final do dia do tratamento do que no início, né? Então dá-se muito resultado, né? Muito legal isso daí. Pensando em ombro, como o ombro mostra em alguns artigos que é a região com mais acometimento, para você, Arivan, assim, vamos brincar de Maria Gabriela agora, em uma palavra, um ponto-chave, cara, você fala assim, poxa, ombro, uma vacina para ombro, ou um ponto que eu não posso deixar de trabalhar para ombro, o que você fala para os meninos que estão assistindo a gente referente a ombro? Torácica. Perfeito. Gi? Não tem outra, né? Ele pegou a melhor. Muitas vezes as dores do ombro são a cervical, né?
Principalmente porque no CrossFit tem muita questão de levar a cabeça para frente, para estabilizar e fazer o tripé, lá em cima, a barra em cima da cabeça, e fazer o tripé. Eu vou falar uma coisa para vocês. De 7 casos em 2019 de dores, isso no nosso escopo de atletas de competição. Dos 7 atletas que estavam quase inúteis por dores no ombro, 6 foram tratadas em uma sessão com preferência direcional de extensão de coluna cervical. Também uso muito. A dor desapareceu imediatamente. Para quem não entendeu, no Mackenzie nós fazemos uma avaliação. O Mackenzie é basicamente, né, avaliação, onde a gente verifica se existe uma direção preferencial, e a cervical foi bem apontada pela Gisele, que realmente é uma das raízes. Depois, acho que não tem mais importante, mas eu concordo plenamente com a Gisele. Perfeito. Eu vejo muito isso aqui nos meus pacientes, demais. É muito difícil a gente fazer essa posição da barra, de gerar a cabeça para frente. Fazer isso daqui, ó. HSPU também. É justamente por isso. Todos os movimentos overhead, quer dizer, quando com as duas mãos, a gente aprende, a gente tem em uma das orientações recua o pescoço para a barra passar e depois, joga o pescoço lá para frente. Isso aqui é uma flexão de coluna cervical baixa muito grande. Isso, de forma repetitiva, é certo que vai fazer o que a gente chama de desarranjo articular. Perfeito. Então, a gente está percebendo, a gente mostra, a gente está falando, a gente está dissertando aqui com os meninos que, normalmente, uma dor no local, dificilmente, ou grande parte das vezes, nós temos que avaliar de uma forma mais complexa, de uma forma mais regional. Talvez isso que o fisioterapeuta tenha dificuldade de trabalhar com o CrossFit, porque o CrossFit é um esporte extremamente complexo, vindo de 3 esportes olímpicos, né? Um deles, o LPO, levantamento de peso olímpico, ele é uma das biomecânicas mais bonitas que eu pude aprender e que eu pude estudar, que a biomecânica do LPO, para mim, é uma das biomecânicas mais perfeitas de movimento de um esporte. E o que a gente vê a dificuldade do fisioterapeuta é de entender essa biomecânica. Né? Eu trabalho com futebol. Tudo bem, futebol tem a sua biomecânica própria. Eu trabalho com atletismo. O atletismo tem sua biomecânica própria. Eu trabalho com vôlei. O vôlei tem sua biomecânica própria. O CrossFit, ele tem 3 tipos de biomecânicas dentro de um treinamento, onde você treina força, onde você treina capacidades aeróbicas, onde em um certo momento você é totalmente desafiado. Então, o que eu vejo a grande dificuldade do fisioterapeuta hoje para atuar dentro do CrossFit é entender o esporte. Né? Gi, o que o fisioterapeuta precisa fazer para criar um caminho, para começar a caminhar dentro do esporte? Qual é o primeiro passo, ou uma dica, ou que você falaria para eles? Você precisa estudar isso, você precisa buscar isso, assim por diante. Primeiro tem que praticar o esporte, né? A primeira coisa para você atender atletas de CrossFit, tem que entender quais são os movimentos e como que chega à base dos movimentos, né? Como existe os movimentos categoria 1, categoria 2 e categoria 3. O que seria esses 3 tipos de categorias de movimento do CrossFit? Então, a gente só sabe disso primeiro praticando, vivenciando o esporte, né? E muita interação com os treinadores, né? Muita interação com os treinadores. Então, você precisa... Eu conheço fisioterapeutas que atenderam, que não entendem do CrossFit e que atenderam pacientes meus e que, não, você não pode mais fazer CrossFit. Suspenderam o CrossFit para essa pessoa. Um praticante de CrossFit tem uma mente diferente de pessoas, como o pessoal fala, pessoas normais, eles são totalmente dependentes daquele esporte, né? A pessoa fica, se não deixar de atender,
aliás, deixar de fazer o esporte por quê? Eu não sou uma fisioterapeuta que costuma impedir o paciente do movimento, até mesmo porque a gente sabe que o movimento é analgésico também. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que hoje, ela foi fazer o pull-up e ela caiu, ela escorregou da barra e caiu com a bunda no chão, as costas no chão, né? E ela estava desesperada, ela chegou toda travada e estava desesperada. Gi, você vai me impedir de amanhã eu treinar? Ela estava, assim, em pânico dela não ir treinar amanhã, mas ela caiu hoje da barra, né? Então, eu fiz as técnicas para relaxá-la, para melhorar a dor dela, ela estava bem com uma sacroileite, então manipulei, fiz todas as técnicas passivas, fiz um Mackenzie também, que eu utilizo muito Mackenzie lá, e aí ela saiu super bem, aí ela perguntou, posso treinar? Eu falei, pode, como é que você vai treinar? Você vai diminuir as cargas, você vai tentar falar com o seu treinador que você está com essa dor, que você teve isso, e que hoje você vai ter que fazer certos movimentos que não te agravam, por exemplo, um deadlift, aconselho você não fazer, né? Porque o deadlift, ele puxa muito da lombar, né? E se for fazer, tenta diminuir essa carga, faz com barra só, ou com um dumbbell, mas que não faça com carga. Mas que o movimento precisa existir exatamente para fazer um realinhamento da musculatura, né? Então, o que eu acho é que você precisa vivenciar isso. Então, muita gente pensa que não vivencia, pensa que o CrossFit poderia machucá-la, né? E não, você pode adaptar os movimentos. Então, só quem sabe disso é quem vivencia e quem sente no próprio corpo, né? A melhora, de que aqueles movimentos são funcionais, né? Porque o CrossFit dá movimentos, oferece movimentos funcionais, que melhora a funcionalidade, né? Então, eu acho que a primeira coisa é praticar, vivenciar e ter uma interação com os coaches. Perfeito. E aí, Erivan, o que você falaria para essa molecada que quer trabalhar com CrossFit aí? Eu concordo. O CrossFit ele é muito particular, né? Ele tem a gente trouxe o CrossFit e ainda usa muito a nomenclatura em inglês, né? Então, às vezes a galera não entende nada, vai fazer um hang snatch, vai fazer um handstand push-up, faz aí um hold. Então, começar a se familiarizar não só com inglês, mas com a nomenclatura que o CrossFit usa. É importante, eu acho importante, sim, eu concordo com a Gisele, de praticar, estar ali presente, vivenciar, é uma forma de você entender todo o processo. O fato de você praticar também, entender quão difícil, quão complexo é, né? O quanto que a gente precisa parar para analisar os requisitos básicos, né? Então, não é só tirar um peso do chão e trazer na altura do ombro, é aprender a usar o quadril para isso, aprender a usar a transferência de força de membros inferiores para membros superiores, enfim. Eu acho que essas são especificidades bem interessantes. E aqui no Brasil, a gente já tem, né? Inclusive, Filipão, eu queria dizer que eu lembro que o Chapola, que está aí, né, falou de vocês, eu acho que ano passado, e esse ano um grande amigo que se formou comigo, que é o Digão, o Rodrigo Medina, ele me ligou no início do ano, aí ele falou, vou trazer uma galera para dar um curso aqui, aí queria alugar lá a aldeia e tal, e aí foi quando você me chamou, foi aí que eu conectei, né, e eles já tinham me mostrado o trabalho de vocês, e aí eu queria ressaltar especificamente isso, que aqui no Brasil a gente já tem grupos, né, como vocês, né, que são os doutores do OD, nós temos os anjos do OD, eu fui convidado agora por um grande amigo, o Rafael Lobão, lá de Belém, e o Leonardo Barretti, de São Paulo, mas ele é de uma cidade que eu sempre esqueço o nome da cidade dele. E aí eles me convidaram para a gente fazer um grupo e ter
esse direcionamento, né, de poder ofertar cursos. E aí, uma coisa bacana são esses grupos, né, como vocês, que pode fazer com que essa interface seja mais fácil, né, para a galera que quer conhecer o CrossFit e quer aprender a vivência no CrossFit, né, e isso é bem interessante. E só comentando da Gisele, eu acho interessante, Gisele, essa sua abordagem, e graças a Deus que você é osteopata, né, porque o osteopata tem um conhecimento mais amplo, mais abrangente, né, vocês precisam raciocinar o corpo como um todo, e eu acho mais interessante a parte de olhar fígado, né, estômago, de vez em quando, vira e mexe, eu preciso dos colegas osteopatas. Só que uma coisa que você falou é bem interessante, você teve um caso de uma queda, né, que bateu as costas no chão, e isso é importante a gente frisar, porque o fisioterapeuta, né, tem lutado muito, principalmente aqui no Brasil, em ser um profissional de primeiro contato, né? Até uma pergunta, Arivan, de uma menina que perguntou aqui no chat, falou assim, um tipo de lesão desse, de característica traumática, como a queda da barra, não cabia uma orientação por exame de imagem? Exatamente, eu avaliei ela e vi que não era bandeira vermelha. Exatamente. Então, o profissional de primeiro contato, ele tem que ter essa competência, eu achei bem interessante, porque você precisou fazer um monte de testes, provavelmente, para verificar. Existe risco de uma bandeira vermelha, né? Em havendo, porque, e aí eu acho isso muito importante, porque nós, fisioterapeutas, estamos cada vez mais como profissionais de primeiro contato. Então, a gente tem que levantar essa bandeira e defender essa importância. Uhum. Felipe, outra coisa que eu queria responder no chat. Fala. Tem o treinador... Eu vou abrir para as perguntas. Gi, dá uns 5 minutinhos que eu vou abrir para perguntas 9h40, tá bom? Daí a gente abre tudo e começa a responder. Porque eu queria já aproveitar aí a conversa aí. Deixa. Arivan, Gi, isso é muito importante, né? O que a gente vê hoje, a gente fala para os meninos nos cursos assim, você pode ser um expert em crossfit, em quiropraxias, você pode ser um expert em osteopatia, você pode ser um expert em fisioterapia esportiva, mas olha que você cai no CrossFit, tudo muda, né? Parece que o CrossFit é outro mundo da reabilitação, né? E hoje, nós, o Arivan, a professora Gisele, nós temos uma experiência, uma carga prática, clínica muito forte. Além dos estudos, não sei se todo mundo percebeu, a cada momento que a gente fala aqui, eu, professor Arivan, professora Gisele, a gente cita estudos falando e complementando o que a gente está vivendo na prática clínica, né? Mas o grande diferencial, talvez, nesse momento nosso que a gente está vivendo, que talvez nós sejamos a vanguarda da fisioterapia no CrossFit, pelo que eu entendi aqui, o Arivan desde 2012, eu desde 2014, a Gi também desde 2014, onde quase nem existia boxe de CrossFit no Brasil, a gente conseguiu juntar a prática que nós tivemos lá em 2014, porque lá não tinha nada, a gente trabalhou às cegas por muito tempo, né? Tivemos que buscar muito tempo, tivemos que buscar cursos de LPO, buscar cursos de ginástica para entender as biomecânicas, tivemos que buscar artigos científicos. Nada, não tinha nada de nada. E os que saíram em 2015 eram horríveis, né? Enfim, mas a gente passou muito tempo às cegas, né? Então a gente conseguiu criar um conhecimento, um feeling prático muito forte. Eu acho que o Arivan também dá curso especializado em CrossFit, a Gi está com a gente ministrando nas aulas. Então, eu acho que um bom caminho para o fisioterapeuta é sim escutar esses terapeutas um pouco mais antigos na área, que já vem com uma prática clínica muito forte, que já vem com um feeling muito forte e que não deixa que a ciência fique longe e consiga unir os dois. Que hoje que eu acho que a grande dificuldade de todo fisioterapeuta é unir a ciência com a prática clínica, porque a gente observa muitos estudos ficando muito longe da clínica, né? E o fisioterapeuta que tem pouca bagagem ou que não tem uma necessidade de se aprofundar cientificamente de forma contínua, como nós que somos professores, a gente precisa estar constantemente lendo,
ou estudando, ou pesquisando, esse fisioterapeuta tem uma grande dificuldade de trazer a ciência para dentro da clínica dele, né? Pensando nisso, vocês acham que hoje, para finalizar nossa pergunta, nosso webinar, e depois entrar para as perguntas e respostas, a ciência está trazendo bons resultados para o nosso trabalho no CrossFit? Eu acho que sim, assim, não, eu acho que a fisioterapia ainda está muito vaga, mas assim, os estudos de fisiologia do exercício traz muita coisa que pode dar um bom embasamento para a gente. O que eu acho que eu vejo muitos estudos da fisioterapia ainda buscando se tem lesão, se não tem lesão, eu acho que isso já tá falado demais, já cansou. Não sei se você concorda comigo, Felipe e Arivan, mas não tá bom, já chega, a gente já sabe que tem lesão. Aonde tem lesão? Lesão, entendeu? Chega isso, eu acho que já deu. Tem que começar a entrar com estudos clínicos, eu acho, com estudos, sabe? Tem que trabalhar assim, fazer isso, tá faltando isso. Fala, gente. Se realmente as botas pneumáticas funcionam, se realmente os Teragans da vida, né, os aparelhos de percussão... É tudo uma bosta, não funciona nada. Pois eu também já deve estar aqui, ó, em casa, guardado, meu. Gastando então, dinheiro assim, essas botas. Eu acho que tem que ter mais essa avaliação do que realmente a gente pode ajudar no CrossFit, sabe? Eu acho que está faltando ciência para isso. Como que as nossas técnicas podem ajudar a melhorar uma performance, porque não tem, gente, performance não tem, não. Tem nada, não tem nenhum estudo com performance, nada. Essas vacinas que a gente dá e que o Arivan fala, a gente se respalda em artigos comuns, em artigos que não, sabe, que não, a gente precisa falar assim, vamos estudar estabilização no CrossFit, padrões estabilizatórios no CrossFit, pegar a eletromiografia e fazer um snatch, fazer 50 snatch para ver como muda, como alterna a ativação neuromuscular. Poxa, vai acontecer a fadiga, vai acontecer isso. Precisa precisa alimentar isso, alimentar. Então, assim, na minha opinião, assim, cortando vocês, desculpa, que a pergunta é para vocês, ainda está muito fraco, mas está muito melhor do que em 2014, né? Então, que era uma coisa que a gente não sabia nada. Então, no meu doutorado, quando eu fui para o doutorado, eu fui exatamente tentando, por exemplo, as pessoas me perguntavam, Gisele, eu posso treinar depois da osteopatia? Falei, gente, será? Não. Não, porque a gente relaxa, né? Mas não tem embasamento nenhum. Tudo bem que depois da osteopatia a gente aumenta a ativação do parasimpático, a pessoa fica mais lenta, mais mole. Mas será que é mesmo? Isso são achismos que a gente viu, né? Então, no meu doutorado eu vi são achismos, que a atividade elétrica não muda, pelo menos a atividade elétrica de força. Eu fiz uma revisão sistemática para isso, está no pré lá, está na revista aí a gente tentando publicar, que a osteopatia não melhora a força. Não melhora. Isso seria um pouco óbvio, né? Melhora a força é exercício, né, gente? Não, mas às vezes você, trabalhando com técnicas ortossimpáticas, a relação metamérica poderia potencializar a ativação neural. No meu doutorado, nada. Então, não mudou. Mas poderia. É uma suposição. Era minha hipótese que não muda a atividade elétrica depois de uma manipulação, nem imediatamente, nem 30 minutos, nem depois de 4 semanas. Olha lá. Então, a gente precisa de ter mais estudos. Mas, o que você acha, Ivan? A gente tem, de fato, poucos estudos. Eu estou aqui lembrando de um, que até tentei buscar aqui. É o próximo artigo que eu vou discutir lá no nosso grupo do Telegram, que é um ensaio clínico controlado, randomizado, que com os pacientes, com indivíduos com instabilidade crônica de tornozelo. Um grupo foi colocado para fazer CrossFit, só CrossFit. Um segundo grupo foi feito para fazer CrossFit mais exercício de mobilidade de tornozelo. E outro grupo foi o grupo controle. E verificou-se que em todos os desfechos, amplitude de movimento, instabilidade autorreferida
e índice de recidiva de lesão. Os dois grupos, tanto fazendo CrossFit quanto fazendo CrossFit mais mobilidade, tiveram e o grupo controle era só fisioterapia, tá? E os resultados, se eu não me engano, é por isso que eu precisava do número, mas eu acho que gira em torno de 38% de diferença. Ou seja, os indivíduos que faziam só CrossFit, eles tiveram melhora em amplitude de movimento, em estabilidade e no desfecho funcional. Um dos testes eu me lembro muito bem, que é o Star Balance Excursion Test. Então, assim... Peraí, deixa eu só entender. Um fez CrossFit, outro fez CrossFit com mobilidade, outro só fisioterapia. Só fisioterapia, exato. Tem fisioterapia tradicional. Mas o que era aplicado na fisioterapia tradicional? A fisioterapia tradicional, ele descreve lá, eu vou mandar para vocês. Mas, se eu não me engano, envolvia mobilização articular passiva, fortalecimento em cadeia aberta, enfim, o que os tradicionais fazem. Ivan, cai no artigo que eu falei, que o meu orientador colocou, né? Que a questão da mobilidade envolve força também no meio. Na verdade, mobilidade é controle motor, né? Exato. Então, hoje eu uso bases do LPO para desenvolver capacidade funcional em idoso, né? Hoje eu uso a progressão do LPO para desenvolver capacidade funcional no paciente com dor crônica e desmistificar a catastrofização do movimento, né? Porque as bases do LPO, um dos principais movimentos do LPO é o deadlift, que é pegar uma carga no chão, né? E os pacientes com dor crônica, eles não fazem isso por nada, eles não pegam carga no chão, eles não rodam com carga, eles não jogam carga para cima. Então, a base do LPO, para mim, me levou a uma potencialidade clínica gigantesca, né, de desenvolvimento de capacidades funcionais. Sensacional, muito bom. Depois do deadlift, eu acredito que o swing kettlebell é um dos que eu acho mais interessantes. Potência de glúteo, Pós-operatório de joelho, eu uso muito swing, só para o indivíduo, quando ele entende o processo de extensão de quadril. Puta que pariu, é show. Muda muito. Meninos, eu vou entrar para as perguntas, tudo bem, Gi? Tudo bem? Claro. Arivan, tudo bem? Tá. Vamos lá. Gi, vou voltar para aquela pergunta lá, tá? Que você queria. Eu vou, Filipão, eu só vou pedir 1 minuto que eu vou precisar ir ao banheiro fazer xixi e volto. Fica à vontade, né? Vai lá. Gi, então eu vou mandar essa para você aqui, tá? Você já trabalhou com alguma experiência paciente paralímpica, Gi? Então, não era essa a pergunta, Aluna não. Carla Mariana. Não era essa a pergunta, não, mas essa pergunta também é para mim. É para você essa. Então, mas quem foi que perguntou? Mariana? A Carla Mariana. Carla, eu sou madrinha de um projeto que nós temos lá no nosso box da Tríade, que chama-se Método RAP. Né? Se você quiser dar uma olhada, tem no Instagram, @método-rap. E esse método é pessoas amputadas, rap, exatamente, assim que escreve. Pessoas amputadas que estão em reabilitação com próteses, e a gente faz a inclusão social dessas pessoas que estão em reabilitação com as próteses, fazendo exatamente CrossFit. Então, a gente tem uma experiência com amputados no CrossFit. Claro que eles não fazem todos os movimentos, mas eles são movimentos adaptados, mas são os movimentos do CrossFit que fazem a reabilitação com as próteses. Pacientes mesmo amputados bilateralmente, amputados membro superior, membro inferior, de todas as formas. Nós temos muita gente mesmo. É lindo o programa. Lindo. Muito legal, gente. Muito legal. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, a gente vai caçar as perguntas aqui agora, tá bom? Tem outras. Tem uma lá em cima ainda, Gi. Vou puxar para você. Do treinador André Adak. Não sei se é assim que fala, tá? Mas se a pessoa se machuca, o correto não é parar um tempo para evitar maior lesão? Uma maior lesão? Arivan, vou fazer a pergunta de novo, tá, Gi? Um coach aqui perguntou assim, mas se o indivíduo se machuca,
não é interessante parar para não evitar uma maior lesão? Então, E aí, meninos? eu posso falar, Pode ir, Gi. Orivan, como eu Pode. faço de Não, vai lá, Gi, vai Pode lá, falar, vai lá. pode falar, Gisele. Tá, hoje não se faz mais isso, tá? Assim, antigamente todo mundo era o price, né? O proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. E hoje não se usa mais isso. Hoje, logo na fase aguda, você pensa no peace and love, né? Ou o policy, né? Que você consegue, mesmo na fase aguda, já usar uma carga ótima. O que é uma carga ótima? Usar uma isometria, depois vai subindo a carga de acordo com o que a pessoa suporta dentro da sua lesão. Tá? Então, não se usa mais repouso. Agora também depende dessa lesão, né, gente? Depende muito. Mas no caso dessa paciente, Depende do machucar, né? machucar. Se for uma fratura, a fratura está lá, você não vai realmente fazer nada para aumentar a instabilidade dos fragmentos, né? Você vai ter que jogar um repouso, mas se você avaliou e viu que não tem problema nenhum, vai jogando. Não tem repouso, não. É repouso, não. Movimento, gente. Movimento cura. Aqui a gente nunca tira, não, viu? Só se tiver... eu tive uma lesão de grau 2, de bíceps femoral. E eu tenho praticamente todo o meu tratamento nos stories do Instagram. Que eu fui filmando, eu acho que eu filmei até o 30º dia. Porque depois do 30º dia eu já estava caindo com carga, já estava fazendo praticamente tudo. Então, dependendo como você trabalha, para vocês terem ideia, eu no segundo dia pós-lesão, eu já estava fazendo agachamento com compressão vascular, né? Tá lá, eu fazia compressão vascular com voodoo, não usava nem o estímulo, isso é errado, não é legal usar o estímulo, mas era o que eu tinha lá na hora, e eu consegui trabalhar. Então, dificilmente hoje, com a qualidade de estudos que a gente tem, com a experiência que a gente tem, nós tiramos o atleta ou o esportista da sua prática esportiva por uma lesão. Por isso que é muito importante o fisioterapeuta entender também um pouco de treinamento físico, de fisiologia do exercício, pois aí ele consegue trabalhar junto com o coach adaptações de volume e intensidade para que esse indivíduo não tenha sobrecarga funcional, seja no tendão, no músculo ou na articulação durante o treinamento. Então, respondendo a pergunta, não, a gente não tira, só se o indivíduo estiver morrendo, aí tira, senão não tira. E aí, mestre Arivan, segue a mesma opinião? Eu concordo. Antigamente, não sei que idade tem quem perguntou, é porque antigamente, de fato, se tinha muito essa visão de segurar a onda, de repouso, né? Graças a Deus a fisioterapia tem evoluído muito. E hoje os estudos têm nos protegido em relação a isso, né? De carga ótima, de controle de carga, e inclusive mostrando superioridade para, por exemplo, entorse articular. Você deu um exemplo de lesão muscular que foi o que você teve, né? A Gisele falou de fratura, mas entorses articulares, entorse de tornozelo, por exemplo, que antigamente era imobilizar e repousar. Hoje é o contrário, hoje é movimento, é carga otimizada. É isso aí. Tem uma pergunta muito legal aqui, ó, do Matheus Augusto. O ato de jogar a cabeça para frente, travar o movimento, seja no clean jerk, snatch, muitas clínicas de LPO falam que isso é normal. Não se tem um jeito certo porque cada um tem uma biomecânica. Cada um tem uma forma diferente de realizar o movimento. É isso que foi dito em uma clínica de clean jerk. Isso é correto? O que vocês acham disso de jogar a cabeça para frente e travar o movimento? Tem que ser evitado? Bora lá, meninos. Fiquem à vontade aí. Eu acho o seguinte, não tem jeito, é um jeito de gerar estabilidade para a barra, você tem que colocar essa cabeça para frente. Então, assim, isso não seria lesivo? Pois é, o que acontece? Quando se joga a cabeça para frente, o disco intervertebral, ele se posterioriza.
né? Ele gera, porque se você faz isso, você gera uma extensão da cervical alta e uma flexão da cervical baixa. Então, acaba podendo ter obstruções, né, desarranjos aí. O que fazer, então? Fazer que tem que fazer movimentos para voltar a cabeça. Seria a questão de você procurar o fisioterapeuta e ele identificar isso, que se tem uma obstrução, você vai ter que reorganizar essa obstrução. O que você acha, Ivan? A gente tem, no LPO, a gente tem a escola chinesa, a escola russa, a escola americana. A escola russa, ela tem muito essa questão de travar o pescoção lá na frente. E a chinesa, ela já tem um pouco menos e você pode olhar para baixo, né? Quando você olha para baixo, você diminui um pouco a flexão da cervical baixa. Enfim, na verdade, eu acredito que o feed forward desse movimento precisa ser muito individualizado. A gente, no CrossFit em geral, é preconizado isso aí. É tirar o pescoço e depois travar com a anteriorização da cervical. E aí, estabilidade, né? Se o indivíduo não tem queixa, né, tá tudo bem. Você pode ter uma vacina, como a Gisele falou, mas se o indivíduo começar a apresentar alguma queixa e você perceber que existe uma influência desse movimento, aí você pode começar a olhar esse cara com um pouco mais de cautela e começar a consertar o processo. A gente pode pensar assim, né? Que momento da sua vida que você faz esse movimento com a cabeça? Nenhum. Você não faz isso. Então, suas interconexões neurais não sabem o que fazer se você faz esse movimento. Então, poucas pessoas ou algumas pessoas vão ter adaptações corretas, o corpo vai conseguir se adaptar a essa nova mecânica de posicionamento da cabeça de forma contínua, seja 2 vezes, 3 vezes na semana, e outras pessoas o corpo não vai conseguir adaptar, não vai conseguir contrair os músculos de forma correta, não vai conseguir estabilizar o disco, não vai conseguir estabilizar os músculos do trapézio durante essa ativação cervical, né, e vai gerar as disfunções complexas regionais. Né? Esse movimento não é um movimento errado biomecanicamente pensando no LPO, pois a escola russa incentiva isso, que jogue a cabeça para frente. A escola chinesa, ela fala que está certo, mas ela permite também, como a Arivan falou, que jogar a cabeça para baixo. Você vê muitos chineses fazendo isso, ó. Você não vê ele fazendo isso. Mas o russo, ele joga a cabeça para frente. Quer dizer que todos os atletas russos vão ter dor no ombro? Não. Muitas vezes ele desenvolveu uma mecânica desde os princípios do background dele, daquela base dele. O que acontece é que o LPO, treinado de forma atlética, ele se desenvolve com os atletas desde a infância, 5, 6, 7, 8 anos, principalmente na China. Então, as conexões neurais de adaptações de variabilidade motora são perfeitas. Nós não. Eu comecei a treinar CrossFit com 28, acho. Agora eu estou com 27, né, gente? Novinho, pô, né? Tô novinho. Então, poxa, daí eu vou lá tentar jogar o jerk para cima e fazer assim com a cabeça. Minha cabeça vai estourar mesmo, né? Vai gerar aquele espasmo gigantesco. Isso também é completamente antibiomecânico, né, gente? Totalmente mais. Quer ver? Sábado, cara, eu fui fazer um treino com os meninos lá, né? Eu fui fazer o handstand walk. Na primeira passada que eu dei, o pescoço travou. Por quê? Porque o handstand walk você faz esse mesmo movimento, né? É o mesmo movimento do jerk. Né? Então, assim, são vários movimentos que vão gerar isso. Eu acho que não tem problema nenhum. Não. Vamos para mais uma pergunta para a gente ir finalizando aqui. Bacana, Gisele, mas pensando em um paciente com perda de membro inferior bilateral, sabendo da relevância da tensegridade das fases, nossa, olha, legal, de força para o corpo como um todo. Como seria o trabalho preventivo nessa população? Fica à vontade, Gi. Então, eles treinam com prótese, tá? Então, eles ficam em pé. E se
tem um trabalho, por exemplo, de treinar o core, por exemplo, fazer empurradas. Eles fazem empurradas sentados e vão treinando a estabilidade do tronco do que eles precisam. Se você não pensou em deles treinarem com a prótese, né? Mas todos eles estão com prótese, tá? Então tem sim a relação de tensibilidade, eles ficam em pé, eles fazem um treino adaptado. É claro que tudo isso é tudo muito novo, porque fazer crossfit em pacientes amputados não é uma coisa incomum, né? Mas a gente tem estudado eles lá e está sendo um trabalho bem bacana. Em termos de tensibilidade de forças, a gente usa o que ele tem, a força que ele tem para usar os membros inferiores e distribuir essa força como no corpo todo. É adaptado. Perfeito. Meninos, eu vou fazer uma última pergunta, já são 9h55, tá? Deixar vocês descansarem. Para vocês que trabalham com prevenção de lesões, qual a importância de manter os treinos durante a quarentena, para quando for retornar à atividade normal? Mete bala, Ivan. A quarentena pegou a gente de surpresa, né? Então, é tudo muito novo para a gente. Eu tô com uma dor de cabeça maior com os atletas da seleção brasileira. Nós estávamos no meio do ciclo olímpico mais importante de alguns, e eles nunca tiveram na vida um período tão grande sem treinar. Experimento, né? Pois é, então isso é um impacto muito grande. Há uma discussão absurda assim, no mundo inteiro com os atletas olímpicos da natação. As Olimpíadas foram adiadas, graças a Deus, isso deu um certo alívio, mas a gente não sabe como é que vai ser esse retorno. Não sabe mesmo. Mas para o CrossFit a gente está estabelecendo diversas recomendações, seguindo diversas recomendações. A gente sabe que quando voltar, não vai voltar a mesma coisa, né? Todo mundo está falando aí do novo normal, vai mudar tudo. A gente tão cedo não vai deixar de usar máscara, e em box de CrossFit vai ter que treinar de máscara. Com poucos alunos, né, Ivan, também. Com menos alunos, com mais espaçamento entre eles. Enfim, mas para o que importa mais para a gente aqui, assim, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente vai voltar a descer vários degraus na evolução de periodização, na evolução de carga, de absolutamente tudo. Eu tive casos de atletas falando assim: poxa, Ivan, esse tempo parado aqui, não estou sentindo mais dor. Eu falei, então descobrimos o segredo. O segredo é você ficar em casa sem treinar direito. Né? Isso aí é relação de capacidade de demanda, né, Ivan? Assim, complementando. Exatamente. Não tem demanda, a capacidade fica pouca mesmo. Tá ótimo. Então, agora vai ser voltar, vai descer muitos degraus mesmo. A gente vai voltar, como na periodização a gente tem uma dificuldade de acertar vários níveis, né? Agora a gente vai dar uma homogeneizada dos níveis e voltar a fazer trabalho de base, voltar a fazer exercícios menos complexos, enfim. Retroceder alguns degraus para respeitar. Avançar depois, né? Exato, para respeitar a fisiologia. Perfeito, meninos. 9h57. Queria, Arivan, te agradecer enormemente por todo o conhecimento passado, por essa receptividade tão grande. Para quem não sabe, eu e Gisele somos mais próximos, nós trabalhamos juntos desde 2016, 17. Desde 2017. Arivan, nós não conhecíamos ele. Então, o aceite dele para mim foi uma grata surpresa, não surpresa que eu achei que você não aceitaria, mas fiquei feliz que você aceitasse, tão receptivo, mesmo sem conhecer a gente, sem conhecer nós pessoalmente, e tirar 2 horas do seu dia.
para estar aqui trazendo informação, dividindo o que você conhece com a gente, multiplicando com a gente, e eu acho que é sensacional. O professor Arivan tem vários cursos na área de CrossFit. Arivan, deixa seu Instagram aí nos comentários, por favor, para a galera ver. Então, quem estiver buscando cursos no CrossFit, busque o professor Arivan, que vai aprender muito, vai ter muitos resultados. Gi, muito obrigado. Nossa, obrigado a você, Felipe, por ter... Você sabe que você é minha parceira firme aí. Tamo junto. Tamo junto. A professora Gisele desenvolveu um workshop muito legal agora. É um mini curso, é um curso mais rápido sobre CrossFit. Para quem quer se introduzir no mundo do CrossFit, eu acho que é um dos principais cursos assim, para iniciar, né? A gente vai estar disponibilizando esse curso provavelmente na segunda quinzena de julho, tá? Arivan, você deixou o link eu vou passar para o pessoal depois o link do seu Telegram, né? Que você queria passar também, né? E se quiser, eu agradeço. Mas lá na bio, né, tem aquele lugarzinho lá, né? E um monte de coisa lá para entrar. E lembrando, Filipão e Gisele, no sábado à tarde eu vou fazer uma live sobre o joelho no CrossFit, a relação do joelho no CrossFit, com o grande amigo Gabriel Leão, né, do Joelho em Evidência. Legal. A gente vai fazer uma discussão bem interessante sobre... O povo de Fortaleza é foda, né, gente? Demais. O Nordeste está muito forte, viu, meninos? O Nordeste tá arretado para fisioterapeuta bom, viu? O que a gente vê de fisioterapeuta do Nordeste, assim, se destacando, virando perfil nacional, assim, é impressionante. Vocês, Gabriel Leão, é incrível mesmo, é incrível. E quando eu dei muita aula no Nordeste até essa quarentena, né? E não comparando, longe de mim comparar, não quero fazer comparações, mas a gente via uma dedicação, um esforço dos alunos do Nordeste incrível, assim, é sensacional. Gi, muito obrigado. Obrigada, por tudo, gente. por essa amizade, por essa parceria. Segunda quinzena de julho a gente está soltando esse curso seu aí para a galera trabalhar firme. Pessoal, também tem os cursos dos Doutores do OD, quem quiser buscar, eu vou deixar as redes sociais aqui para a gente. Eu vou pedir um favor para vocês. Duas coisas, eu preciso passar informações. Vocês provavelmente receberam um e-mail às 17 horas de hoje, com diversos artigos, um PDF de aula e vários vídeos de exercícios de prevenção. Então, vocês fizeram a matrícula no webinário, receberam todo esse material para vocês curtirem um pouquinho. Então, quem já perguntou aí, provavelmente já está no seu e-mail. Se não tiver no e-mail, procura a gente no grupo do Telegram lá, que a gente manda o e-mail novamente, tá bom? Segundo, o certificado vai sair daqui uns 10 dias, vocês receberão o certificado de vocês através do e-mail também, um certificado digital, tá bom? Vocês vão receber. Agora é um pedido, gostaria que todo mundo ligasse as câmeras, para que todo mundo possa fazer um print, marcar a professora Arivan, marcar a professora Gisele, marcar eu aqui também, professor Felipe Labarce, e publicar no Instagram de vocês, porque essa aula sensacional vai ficar gravada, tá? E a gente depois vai disponibilizar para a galera assistir. Então, se o seu colega que não assistiu, ajuda ele a assistir e conhecer um pouquinho mais do CrossFit. Cadê todo mundo? Quero todo mundo, senão eu não vou desligar isso aqui não. O Arivan não dorme, o Arivan me mata. Vamos lá, todo mundo ligando esse negócio aí. Arivan, adorei, viu? Ô, Gisele, muitíssimo obrigado. Eu também adorei. Muito obrigado, Felipão, pelo convite. É realmente um prazer poder compartilhar e aprender mais com vocês. Eu nunca vou perder essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. E eu espero que a gente possa se reencontrar mais vezes, tanto virtualmente quanto presencialmente, quando esse negócio aí acabar. E Felipão, eu conheci a Gisele no Congresso de Fortaleza. Ela estava lá com a gente. Tem o foto dele, tem o foto com ele. Ele é da mesma altura, ó, vocês dois são. Mas eu sou mais fortinho, ó. O Felipe é mais alto. Esqueci. Ai, caralho.
Eu esqueço o nome de todo mundo, é uma porra isso. Pode falar palavrão, já passou das 10 já. Então, eu tô ficando gordinho, Gi, engordei 10 quilos, eu tô pesando 80 quilos. É sério, mano. Eu tô virando, nossa, um toiço, mas tá bom. Gi, meninos, muito obrigado. Meninos, por acompanhar a gente, sensacional. Cadê os prints? Eu quero os prints, moçada. Tchau, fique com Deus, Arivan. Fica com Deus, meu irmão. Amém, irmão. Que Valeu. dê tudo certo aí na quarentena. Gi, fica com Deus. A gente vai continuar conversando, a gente vai conversar toda hora. Nego, Arivan, já fica o convite aqui. Eu acho que nós poderíamos pensar em montar uma coisa juntos, assim. Só um evento, assim, eu acho que vai dar muito bom. Eu acho que vai dar bom, vai ser sensacional. Queridos, fiquem com Deus. Até mais. A gente vai se falando. Deus quiser. Abraço. Para todo mundo aí, fiquem com Deus todos. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês aí, se cuidem. Vitória, Chapola, grande abraço. Tamo junto. Agora, a coisa boa é que você não tem risco mais de cair, né? Você tá com 80 quilos, 1,30 de altura, você já sai rolando. Risco de queda não tem mais. Pode ter idade. 80 quilos, Chapola. Pesei domingo, 80 quilos e 500, meu irmão. Coitado Tá da foda. Dani, que vai cuidar de você, velho. Saudade, irmão. Tamo junto, viu? Fica com Deus aí. Valeu. Tchau, gente. Tá bem. Boa noite, galera. Pessoal, vou desligar aqui, tá? Sei que tá bom, mas vambora, vamos descansar. Bora. Tchau.